Fala, rapaziada. E aí? Vamos falar sobre ortodontia de novo? E uma das perguntas que a gente ouve com certa frequência é qual o tipo de caso mais complicado da gente resolver. E essa resposta geralmente é dada para os iniciados em ortodontia, ou seja, aqueles que são do ramo já, ou aqueles que conseguem pensar um pouco mais profundo para entender a diferença e a complexidade de todas as possibilidades de tratamentos ortodônticos que a gente tem para fazer, né? E para o leigo, quando ele vê uma foto como essa, ele pensa, esse é um caso difícil de resolver. Moçada, não é, tá? Isso aqui até eu que sou bobo resolvo. Os problemas mais complexos de ortodontia, eles estão agrupados nos problemas que têm envolvimento com o crescimento e desenvolvimento craniofacial. O que isso quer dizer? Que em uma dada idade da paciente ou do paciente, você pode estar vendo uma determinada situação que aparentemente é boa, é tranquila, normal, mas se você observar os vetores de crescimento desse paciente, você vai conseguir perceber que para o futuro haverá problemas bastante graves para ser resolvidos. Tratar uma pessoa antes da idade puberal, ou seja, em que se atinge um índice de crescimento maior, é diferente de tratar uma pessoa adulta já com seu crescimento estabilizado e determinado. E o caso que nós vamos falar hoje remete a esse tipo de assunto. E para que isso seja entendido, a primeira coisa que a gente precisa de entender é o seguinte: os dentes podem ter problemas ortodônticos, mas há problemas ortopédicos que estão relacionados à posição dos dentes dentro do osso e à posição dos ossos entre si. Quando eu falo ossos, é maxila e mandíbula. Vendo essa fotografia, a gente vai entender essa relação muito íntima que tem dente e osso. Olhando a fotografia, vocês vão ver que os dentes têm um espaço limitado para se movimentar dentro do osso. Não basta a gente ver um grande problema e falar, eu vou movimentar para cá ou para lá. A raiz do dente está contida em uma célula óssea. E não adianta você querer fazer movimentos que vão além desse espaço ósseo reservado para aquele dente movimentar. O caso que a gente vai tratar hoje fala sobre isso. É esse caso que, observem bem, olhando esse lado direito, não é lá essas coisas de complexidade. Olhando também do lado esquerdo, não tem nada demais. Basta abrir um espaço, encaixar aquele canino, dispor os dentes, mas aqui, nessa segunda fotografia, a gente já tem pistas de que há um problema maior. Observa os incisivos inferiores, como eles estão encostando nos incisivos superiores e eles estão inclinados severamente para a lingual, ou seja, para dentro. Isso é uma pista de que tem alguma coisa errada. Na fotografia de frente, olhando ela, também não tem nada demais, nada difícil de ser tratado. Quando a gente olha a radiografia panorâmica, a gente vê então aquele canino que está preso lá em cima, basta abrir espaço para ele descer, coisa simples, e a gente vê uma outra situação, uma outra contingência. Esses dois dentes de baixo que estão ali com essas setinhas vermelhas são dentes de leite, dentes descidos, e eles não têm os dentes permanentes para substituir, ou seja, essa pessoa tem uma coisa chamada agenesia, dentes que faltam, ou que vão faltar na boca. E por fim, olhando a fotografia de sorriso forçado, é um sorriso praticamente normal, simples de ser resolvido. A coisa começa a complicar quando a gente começa a olhar a teleradiografia lateral, essa radiografia. E a partir dela, como eu sempre digo, é traçado os planos e ângulos dessa face que vão indicar pra gente qual o padrão ósseo e qual é o padrão de crescimento dessa paciente. E por isso a gente tem essa tabela, que é a análise cefalométrica, que dá pra gente uma série de informações. Informações, grosso modo, como, olha, a mandíbula dessa paciente vai crescer para baixo. Olha, o osso de cima está atrás do osso de baixo, sendo que o correto é o de cima estar à frente do de baixo. Olha, os dentes de cima estão relativamente bem posicionados, mas os dentes de baixo aí na frente, eles estão colocados para trás e inclinados para trás. E todas essas informações, quando são dadas a respeito de um paciente em fase adulta, ou seja, que já atingiu a sua maturidade óssea, são valores definitivos que a gente tem que trabalhar. O grande problema é quando essas informações são prestadas a respeito de uma pessoa que está em fase de crescimento e desenvolvimento ósseo, principalmente pelo seguinte aspecto:
A maxila e mandíbula não crescem ao mesmo tempo. A maxila se desenvolve primeiro e depois a mandíbula é que se desenvolve. E na leitura dessa análise cefalométrica está escrito ali, esta mandíbula vai crescer para baixo. Ela não parou de crescer ainda e vai crescer nesse sentido. Na verdade, a mandíbula basicamente tem 3 direções de crescimento. Uma horizontal, que chama-se braquifacial, uma intermediária, que é a mesofacial, e uma vertical, que é a dólicofacial, que é o caso dessa paciente. Para vocês entenderem melhor isso, são esses formatos de rosto. Esses formatos de rosto, eles são dados não é simplesmente pelo tecido mole, mas basicamente por conta do tecido duro, ou seja, do osso que está por baixo do tecido mole. Então estão aqui os padrões braquifacial, mesofacial e dólicofacial, esse último é o dessa paciente. A gente tem também naquela análise cefalométrica a informação de que o osso de cima está atrás do osso de baixo, quando deveria ser o contrário, o de cima à frente do de baixo, para se saber uma relação óssea, e aí não é de dentes, normal. Em suma, hoje esta paciente tem uma boca relativamente harmônica, mas os dados cefalométricos estão avisando para a gente que no futuro ela terá esta configuração de boca. Ou seja, um rosto muito comprido, com mordida aberta ali na frente. Esse é um caso que possivelmente, não tratado, vai se transformar num caso cirúrgico. Eu vou mostrar para vocês aqui essa foto de uma paciente que a gente tratou, que foi pega no tratamento nessa mesma fase. E a gente conseguiu fazer a descompensação, ou seja, um problema ósseo a gente conseguiu resolver movimentando dentes para compensar aquela situação. Esse caso aqui. Um resultado relativamente bom. Mas esse caso só tem estabilidade quando a paciente chega no final da fase de crescimento. Enquanto houver crescimento disponível, o paciente arrisca perder tudo aquilo que a gente foi feito. E o timing desse tratamento ele é muito importante. Saber quando intervir é muito importante. Toda essa discussão de tempo de tratamento a gente descobre através desta radiografia. Nessa radiografia, que a gente chama de carpal, uma radiografia da mão, a gente observa o desenvolvimento e formação de vários ossos e de várias partes dos ossos, informando para a gente quanto há de amadurecimento ósseo na paciente e quanto tem de crescimento. Esses dados são fornecidos através de gráficos. Por exemplo, este é um gráfico. Existem gráficos de curva de crescimento para aspecto psicológico, aspecto físico, aspecto sexual, o aspecto corporal propriamente dito, desenvolvimento ósseo, que é o que nos interessa agora. Porém, todas essas curvas de crescimento, em geral, se dão em épocas muito próximas. Então é muito comum que a menina tenha a sua menarca na mesma época em que atinge o ápice da curva de potencial de crescimento. Mas em nem todos os casos essas datas, esses tempos são coincidentes. E o gráfico da nossa paciente em questão é esse. Observe que tem 3 setinhas aí. A seta verde indica em que momento da fase de crescimento e desenvolvimento ósseo essa paciente está. A seta azul mostra o momento em que ela estará no pico de crescimento ou no maior potencial de crescimento e desenvolvimento. E a seta verde mostra em que momento ela estará no final da fase de crescimento, quando é aquela fase que a gente fala assim, poxa, acabou o crescimento, eu posso estabilizar o tratamento por aqui, agora vai ficar parado esse tratamento, ele vai ter estabilidade. Os dados dessa paciente são conflitantes. Olha aqui, apesar dela ter 11 anos e 8 meses, ou seja, quase 12 anos, a idade de maturação óssea dela, a linha azul, é de 10 anos e 5 meses. Ou seja, ela tem um atraso em relação à idade cronológica e desenvolvimento ósseo. É como se para o osso ela fosse mais criança do que na verdade ela é. E tem um agravante ainda. Essa paciente é do gênero feminino. O gênero feminino amadurece mais rápido do que o gênero masculino. É muito comum as meninas na escola já terem uma maturidade psicológica, física ou de caracteres sexuais secundários pronta, enquanto os meninos na mesma idade são aqueles meninos que elas falam, nossa, olha que menino bobo, né? Ou seja, o crescimento na mulher, o desenvolvimento de todos esses aspectos na mulher é anterior ao homem. Vamos voltar então naquele aspecto que eu comentei com vocês lá atrás, que é da posição dos incisivos inferiores, e agora a gente consegue ver um pouco melhor, porque a gente coloca essas linhas verdes e mostra a inclinação desses dentes, como se estivesse acontecendo este fenômeno aqui.
Os dentes vão inclinando para trás e a mandíbula vai crescendo para frente e para baixo nesse caso. E de fato é isso que está acontecendo. Esse sinal corrobora com as informações do crescimento que a gente tem dessa paciente. E o grande problema agora é o que fazer. A primeira ideia que a gente tem é abrir a porta, sair correndo e gritando, porque esse realmente é um caso difícil de ser tratado. E as opções que a gente tem são bastante limitadas. Ou a gente vai esperar que essa paciente amadureça, desenvolva todo aquele problema da face longa, mordida aberta e vai intervir fazendo uma cirurgia ortognática, ou seja, cortando o osso de cima, cortando o osso de baixo, reposicionando e parafusando e o resultado fica ok, mas é um tratamento mais traumático. Ou a gente vai, sabendo que está acontecendo esse problema, deixar evoluir o problema e torcer muito para que essa discrepância não seja tão grande e a gente consiga consertar com um tratamento ortodôntico básico. Resultado é esse que a gente está vendo, mas ele é uma exceção. Nem todos os casos a gente pode contar na idade adulta que vão dar certo. Ou a gente, de alguma forma, vai tentar antecipar o tratamento. E isso quer dizer o quê? Os meus dados informam, a mandíbula está crescendo para frente e para baixo. A mandíbula está para frente da maxila. O que eu posso fazer hoje? Hoje o que eu posso fazer é fraturar, entre aspas, a maxila com esse aparelho que chama disjuntor. A gente abre esse osso aqui com um aparelhinho e depois vai usar um outro aparelho aqui na frente chamado máscara facial ou máscara de Petit, que a gente coloca elásticos e começa a puxar a maxila para frente para poder, levando ela para frente, compensar o crescimento que ainda vai acontecer na mandíbula, ou seja, na parte inferior. Particularmente, eu prefiro sempre antecipar, ou seja, eu prefiro fazer a disjunção palatina quando criança, levar a maxila para frente para diminuir um problema que, embora não exista hoje, a gente sabe que vai acontecer no futuro. Então é um tratamento em que você antecipa uma atitude na expectativa de que ela possa contribuir de alguma forma, minorando um problema que vai acontecer ainda. Existe uma teoria chamada teoria da hipoteca do crescimento. Ela diz o seguinte: a mandíbula cresce mais tarde, mas eu vou pegar a mandíbula e estimular ela para crescer para frente, para alcançar nos pacientes que têm um problema exatamente contrário a esse, os pacientes classe 2. Esse é um paciente classe 3. E eu costumo fazer aquilo que eu chamo de teoria da hipoteca de crescimento reversa. Ou seja, agora que eu sei que a paciente vai entrar na fase ativa de crescimento e desenvolvimento do osso, eu vou pegar essa maxila, fraturar e tracionar ela para frente para poder já nos precaver desse problema para o futuro. Então, quando a pergunta é o que é um tratamento ortodôntico difícil, é até complicado para a gente explicar, porque o paciente ele tem uma visão de que dentes tortos, embaralhados, fora do nível, é um tratamento difícil. Geralmente esses não são tratamentos difíceis. Os tratamentos difíceis são tratamentos como esses, em que a gente tem que contar com muita experiência, contar com o desenvolvimento ósseo da paciente e mesmo assim sem saber o que virá pelo futuro, o que nos aguarda lá na frente. O que a gente pode fazer nesses casos é usar o nosso melhor, o nosso conhecimento, tentando prever e tentando prevenir problemas futuros. Este é um tratamento difícil. Anota aí, classe 3 com crescimento vertical. Você que vai ser ortodontista, nunca queira trombar com uma coisa dessas. Grande abraço. A propósito, vou mostrar alguns classe 3 que eu já tratei.